Olá pessoal, este vídeo estarei explicando o funcionamento da sorveteira utilizando a interface gráfica com a autenticação. Então a ideia é estar falando um pouco sobre a autenticação, como funciona e como ela acessa as telas desta aplicação para fazer o acesso aos demais componentes da sorveteira. Vamos ver. Primeiramente, então aqui temos a classe principal, que ela vai funcionar um pouquinho diferente dessa vez. Tem umas classes novas, que a gente tem a classe sistema e a classe lançador, que vai ser responsável para iniciar a aplicação através de um sistema de login. Essa é a responsabilidade da classe lançador. Vamos começar então pela classe sistema. A classe sistema ela vai ser como se fosse o início da aplicação que a classe lançador irá acessar. O que acontece? A classe sistema ela implementa a interface autenticável, que por sua vez tem três métodos abstratos: rodar, falhar e abortar. E esses métodos, a partir que eu implementar essa interface, eu terei que programá-los. Então, aqui no sistema a gente vê que temos a programação do método rodar, que faz aquela funcionalidade antes presente no método main. Isso é, chamar o DAO, carregar os arquivos, o arquivo, as informações do arquivo de texto e mandar para a tela. E finalmente chamar a tela. Então essa seria a classe sistema. A classe sistema ela é instanciada, objeto sys, e esse objeto ele é enviado via parâmetro para a classe lançador, objeto agora chamado lan. A classe lançador ela recebe um objeto como atributo, isso é, um objeto que precisa sair de uma classe que implementa a interface autenticável. Isso é, se a classe sistema ela implementa autenticável, ela pode ser passada como atributo para a classe lançador e armazenada então aqui neste atributo, passado como parâmetro, perdão. Então aqui no construtor, ele é passado via parâmetro, colocado no atributo da classe, e tem apenas um método, que é o executar, que por sua vez também é chamado assim que a classe é instanciada. Então essa classe vai fazer o lançamento para a entrada no sistema através do sistema de autenticação. Sistema, no caso, a sorveteira, através das classes de autenticação. Então lá no lançador a gente cria um novo objeto chamado out, da classe autenticador, e envia sistema, que foi passado, vejam, do método main para cá, para a classe lançador, e agora será passado para a classe autenticador ao executar o método executar. A classe autenticador, por sua vez, ela recebe também um objeto, um atributo do tipo autenticável, isso é, um objeto que implementa a classe autenticável. Dessa forma, ele consegue ser passado por parâmetro, pois ele implementa essa interface. No caso, é uma interface, como foi visto anteriormente. Vejam, uma interface que tem três métodos. Feito isso, então, ele tem executar, abortar e executar erro, que justamente é chamar a classe sistema, objeto sistema, e mandar rodar os métodos rodar, falhar e abortar provenientes da interface autenticável. Temos também então o método principal, que é a autenticação das informações do login e senha, que ele começa aqui com uma variável booleana, uma flag, que ela vai começar com false. Ele chama então a classe autenticador DAO, que é uma classe pertencente ao projeto autenticador, semelhante ao Everest, e ele instancia essa classe. A classe autenticador DAO, ela carrega os usuários, só que agora de um arquivo de texto diferente. Nesse caso, o arquivo de usuários. Da mesma forma que ele vai abrir a leitura e vai ler as linhas, e vai contar quantas linhas não nulas tem, para saber o tamanho do vetor para ser instanciado aqui. Duas colunas, porque é usuário e senha, então são as duas informações irrelevantes. Novamente ele abre a leitura, lê linha por linha, divide com um ponto e vírgula, por quê? Provavelmente o usuário está dessa forma, usuário, ponto e vírgula, senha. Dessa forma ele gera um vetor de duas posições, na posição 0 o usuário e na posição 1 a senha. Por isso que ele faz dessa maneira, passando para a matriz. Essa matriz x por 2, x sendo a quantidade de registros encontrados no arquivo de texto contendo os usuários. Feito isso, passando todas as informações para a matriz, ele fecha o arquivo e envia de volta. Esse é o autenticador DAO.
Ele retorna então e guarda na matriz aqui na classe autenticar e começa a verificar, posição por posição, sabendo se ele é igual ao usuário. Se for, ele testa a senha. Se ambos estiverem corretos, ele retorna um true. Né? Coloca OK como true e retorna esse OK. Tá? Então, quando isso vai ser chamado? Bom, assim que a classe autenticador ela é instanciada, ela já é enviada para a tela de autenticação, ou também conhecida como tela de login. Ela é enviada como parâmetro. Né? Então, a tela de autenticação é que vai fazer chamar essa classe autenticador para checar essas informações. Né? Então, temos aqui, ela vai receber também o objeto autenticador e vai vir aqui, tela autenticação, autenticador, recebe e passa para o atributo. Tá? Coloca aqui para renderizar a tela no centro do monitor. E aqui então, quando o usuário clicar em entrar, se ele clicar em cancelar, ele simplesmente vai abortar o sistema e vai fechar a janela. Então aqui ele captura, né, o usuário digitado e a senha e chama o autenticador agora aquele método autenticar que a gente viu anteriormente. Passando os parâmetros, se der certo, né, retornou um true, ele vai fechar essa janela e vai chamar a classe autenticador.executar sistema, que por sua vez, né, chama. O autenticador é uma classe que ela possui sistema como atributo e chama através dele os métodos rodar. Voltando para lá então, ele vai chamar o método rodar, que por sua vez na classe sistema executa, né? Executa propriamente a aplicação, dando um new no DAO, né? E fazendo, né, carregando os arquivos. A partir daqui então, neste DAO ele vai carregar os arquivos, né, o método load, e vai dar início então à aplicação propriamente dita. Lembre que a máquina de sorvete DAO também é uma interface, que ela possui o método save e load. Tá? Nesse caso, então, ele vai implementar máquina de sorvete DAO. Vejam que quando chamamos ele na classe sistema, aqui, ele vai criar uma máquina de sorvete DAO, que é a interface, e vai implementar ela de acordo com a máquina de sorvete DAO TXT, que é a classe que implementou essa interface. Então agora vai carregar os arquivos. Né? Ele está nessa interface aqui. Carregando os arquivos, então, ele vai abrir o arquivo de texto utilizando a classe arquivo, vai abrir a escrita, método abrir escrita, e vai começar a escrever as linhas. Essa parte que eu já expliquei no vídeo anterior, né, no caso do vídeo da pipoqueira, é exatamente a mesma coisa. Só que dessa vez, em vez de abrir a respeito da pipoqueira, vai abrir da máquina de sorvete. Mesma coisa também para, aqui no caso, salvar, né? Escrever e aqui abrir, que vai criar umas variáveis, absorver os valores do arquivo através do método ler linha da classe arquivo e vai criar essa nova máquina de sorvete retornando para a classe que chamou, no caso a classe sistema. E ela vai ser enviada para a tela principal da aplicação, abrindo então, né, esta tela aqui. Vamos ver a sua execução. Então temos aqui do arquivo de usuários e está aqui então a tela, né, pronta para uso. No caso do administrar, a tela de admin, né, ela vai, ao clicar em administrar, ele vai novamente usar a classe lançador para ativar o sistema de login. Então, nesse caso, o sistema agora se chama módulo admin, que funciona da mesma forma que a classe sistema, só que agora é para acessar a tela de administração. Vejam que ele tem uma tela principal, que foi a tela que chamou, e a máquina de sorvete que será enviada. Então a tela principal recebe a tela principal e a máquina de sorvete. Para rodar, ele chama a tela admin e set visible true. Só que antes de chegar aqui, ele vai passar pelo lançador. Tá? Então, ele foi apenas instanciado, passando isso como a tela principal para poder chamar esses métodos mesmo da outra janela. E chama novamente a classe lançador passando o módulo admin. A classe lançador recebe, né, esse objeto e armazena no sistema, como ele também implementa autenticável. Vejam, ele implementa também autenticável, então ele pode ser passado como parâmetro para a classe lançador. Então, o lançador passa novamente esse sistema para a classe autenticador, ao chamar a execução.
E o autenticador recebe e ele tem os métodos para chamar e autenticar as informações. Então lá, no módulo admin, ele vai chamar o método rodar. Então aqui ele executa o lançador, que envia para a classe autenticador, que por sua vez chama novamente a tela de login. Na tela de login, o processo se repete, vai chamar o autenticador, vai tentar autenticar, de acordo com o usuário e senha, vai executar o sistema, vai voltar lá para a classe autenticador, que por sua vez tem o objeto, né, autenticável, né, que implementou essa interface, e vai poder então rodar a tela assim como fez para entrar na aplicação. Pode ser interessante aqui nesse caso criar um algoritmo um pouco diferente para ver se realmente o usuário é o administrador. Aí teria essa informação extra. Né? Por exemplo, o usuário Ivo ou outro usuário seria administrador, então ele poderia fazer uma verificação na classe, né, na hora de autenticar. Poderia ser na tela de autenticação mesmo, para verificar, né, se o usuário é o administrador ou não, para daí possibilitar então acesso para essa tela de administração. A máquina de sorvete, então, semelhantemente aos outros algoritmos, ela possui os reservatórios, né, da classe reservatório do pacote Everest e contém então os contadores das vendas de cada sorvete. Recebe aqui então um construtor padrão, como também um construtor que vem com as informações do arquivo passados via parâmetro e armazenados nos atributos desta classe. Temos então o reabastecer, que é da classe reservatório. Temos também reabastecer tudo e então propriamente dito as classes de servir, né? A classe não, o método de servir para poder estar fazendo o gerenciamento e utilizando a máquina. O que ele faz aqui uns testes, ele verifica o nível dos reservatórios e se deu certo ele consome então, né, essas informações e retorna um OK como true, para dizer que o sorvete foi servido com sucesso. A mesma coisa para o de chocolate, para o de baunilha. Aqui temos os getters e setters e os getters do reservatório. Essa seria então a classe principal de negócios. A tela, por sua vez, então, ela tem aquele esquema juntamente do autenticador, que o fechar ele salva, né, ele chama a classe DAO, assim como na pipoqueira, para salvar os dados no arquivo, né, questões de vendas, quantidade nos reservatórios, e fecha a janela. Tá? Ao chamar então o módulo admin, ele chama, né, a tela, e essa tela ela vai executar as informações, vai fazer então o reabastecimento. Então aqui na tela admin, né, se a gente vê, tem as opções aqui. E cada opção, no caso, chama, pega a quantidade aqui, coloca o texto, reabastece tudo, né, e fica avisando quanto tem de leite. Por isso que a máquina de sorvete, ou não só de leite, como também emulsificante, quantidade de essência de baunilha, chocolate, precisa ser recuperada essa informação. Isso é enviado pela máquina de sorvete, que é enviada para o construtor aqui desta tela. Quando a gente chama o lançador, a gente envia ele junto. Vejam aqui que a MS, né, que seria a máquina de sorvete que está sendo utilizada com as informações necessárias, ela é enviada no módulo admin, que por sua vez é passado para o lançador. Então essas informações elas não são perdidas. Tá? Então aqui na tela admin temos todas as opções, né, que ele coloca, que ele pega aqui todas as informações da máquina de sorvete e exibe na tela, aqui numa espécie de painel de visualização. E aqui ele faz o reabastecimento. E cada vez que ele reabastece, ele avisa, né? Avisando de que forma? Atualizando o valor aqui nas janelas. Tá? Então, pessoal, de maneira resumida, esse seria o funcionamento da máquina de sorvete utilizando a classe de autenticação. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.